que Davi fala lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito bonito, né, querido? Se você perguntar a qualquer um aí, conhece esse salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, enfim. É muito bonito quando nós recitamos esse salmo. Mas será que de fato nós temos tido Ele como o pastor da nossa vida? Como o Senhor da nossa vida? Talvez você... Perdão, Fred. 2 microfones não dá, né? Aleluia. Será que você tem tido de fato Ele como o Senhor da sua vida? Como o pastor da sua vida? Ah, pastor, a Bíblia vai dizer que o Senhor é meu pastor, né, e nada me faltará. Mas tem me faltado algumas coisas, mas Ele não te falta. Porque se você pega essa tradução no literal, não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Ele está contigo em todo momento da sua vida, sim ou não? Paulo, certa vez, ele escrevendo aos filipenses, dentro de uma masmorra, preso, dali Paulo ia sair para ser morto. Paulo escreve assim, aprendi a lidar em toda e qualquer situação, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, sinal de uma vida abundante, de uma vida próspera, não é você ter muito dinheiro, é você saber que o Cristo que está contigo, Ele não vai te faltar em momento nenhum, né? Porque tem gente, pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente que quando está sobrando dinheiro, ele entrega o dízimo. Tem gente que quando está sobrando dinheiro, ele dá oferta, mas quando aperta um pouquinho, a primeira coisa que ele sacrifica é quem? É o dízimo e a oferta. Ou você crê que Deus é Deus na sua vida e que nada te falta, ou você não crê, querido. Então, sim, nós temos que ter essa consciência, amém? Então, eu queria que você segurasse aí o seu dízimo e a sua oferta nessa manhã, queria que você se colocasse de pé. Quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, pois sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor não nos falta em momento nenhum. Nós aprendemos sim a lidar no momento de escassez, mas também aprendemos a lidar no momento de abundância, porque nós sabemos que tudo provém do Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelas finanças dessa igreja. Muito obrigado pelas finanças dos seus filhos. Muito obrigado porque o Senhor não nos tem deixado faltar nada. Te louvamos por isso. Traga o seu dízimo e a sua oferta nessa manhã, querido. Aleluia. Deus é bom, né? Então você que está com a sua Bíblia aí, vamos pregar um pouquinho, né, queridos? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23 em diante. Quero trazer hoje para você um entendimento, querido, do que significa essa mesa aqui. Muitas vezes nós participamos de uma ceia e nós não sabemos o porquê disso tudo. E talvez no decorrer da sua caminhada você ouviu muita coisa, mas simplesmente por ensinamento errado, né? E trouxe para você um compreendimento errado. Você aprendeu a sua vida inteira errada sobre esse dia, sobre o dia da ceia. E o dia da ceia, em muitos lugares, deixou de ser um dia de alegria para se tornar um dia de peso e tristeza, sabia disso? Simplesmente por conta de uma interpretação equivocada de um texto. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, versículo 24,
deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, ou em outras traduções, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Feche seus olhos por um instante, queridos. Senhor Jesus, te damos graças mais uma vez nessa manhã. Obrigado. Obrigado pela sua palavra que foi lida. Traga para nós a revelação, Pai. Que os seus filhos que aqui estão estejam prontos, preparados para receber aquilo que o Senhor tem para passar. E nenhum impedimento sobressaia sobre a sua palavra e sobre a sua revelação aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Querido, um dos maiores desafios de nós pastores, e principalmente para nós que já temos alguns anos que estamos desconstruindo algo que foi construído lá atrás, não é? É trazer luz e esclarecimento para a igreja. Por quê? Nós aprendemos durante muito tempo de uma forma. E assim, quem é pedreiro aqui, tem alguns pedreiros aqui eu sei, sabe o que é mais fácil, você começar uma obra do zero ou você botar uma casa no chão e recomeçar? O que é mais fácil, você construir ou você consertar, não é? Então assim, é muito mais fácil quando alguém chega e não conhece nada e você ensina daquela forma, ou seja, ela vai criar uma base e daquela base vai ser construído algo. O grande problema é quando já tem uma base construída, e aí você tem que quebrar tudo para reconstruir, fica um pouco mais difícil. Mas nós queremos, querido, e com a ajuda do Espírito Santo, fazer com que todo julgo de condenação, julgo da lei, né, seja retirado das nossas vidas de uma vez por todas, amém? O Senhor, Ele quer dar alívio para as nossas almas. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, Ele fala assim, ó: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí ele continua: e então encontrarei descanso para as vossas almas. Então o que Jesus quer, deseja, é que esse descanso venha sobre nós. Que o Evangelho não seja algo pesado, porque o jugo Jesus já tirou lá na cruz. Então assim, se Jesus tirou um jugo de peso e condenação sobre a sua vida, eu não posso, como pastor, e esse lugar como instituição, trazer esse peso novamente. Sim ou não? Sim. Então assim, hoje eu quero falar a respeito de algo muito relevante, aproveitar que é o dia de ceia, para falar justamente sobre a ceia, né? E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, querido. Nós celebramos a ceia para lembrar o quê? Tem muita gente, pastor, isso é uma pergunta simples. Não é uma pergunta simples. Em muitos lugares, é muito comum as pessoas, verem a ceia do Senhor como um ritual de limpeza. Sabia disso? Pastor, me explica. Te explico. O pão e o cálice estão aqui, né? Foram preparados. Antes de vocês chegarem, o pão e o cálice, tinha uma turma, tinha uma equipe aqui, preparando o quê? O pão e o cálice. E aí, vem aqui o ministro para poder celebrar essa ceia, para celebrar, né? Então assim, aí alguém vira para você e te informa que você tem 90 segundos para ficar limpo, para ficar 0-0 com Deus. Você já participou disso já? Agora é o momento de quê? De você se ajoelhar e de você pedir perdão,
Faz uma análise aí dos erros que você fez durante o quê? A semana, durante o mês. Você já viu isso, querido? Nós participamos dessa forma durante muito tempo. Não é? Aí, todos começam então a curvar a cabeça, a pedir perdão pelos seus pecados, né? E aí, querido, nesse momento você ouve até pessoas chorando de tanta culpa que tem, né, querido? Meu Deus do céu, o choro muitas vezes é a culpa, né? De tanta coisa errada que fez. Querido, histórico de culpa e de condenação já ficou ali, ó. Ficou ali, né? E assim, vocês não me interpretem mal, não. Eu até acho, sim, que assim, eu acredito que o arrependimento, claro, ele deve existir. Ele é saudável, claro, querido, claro. Mas assim, nesse momento aqui, eu deveria estar analisando o meu comportamento recente antes de tomar o pão e o cálice? Será que esse seria o desejo de Deus? Antes de você participar do pão que representa o corpo e do suco que representa o sangue, de você ficar se analisando, ver se acha algo errado dentro de você? Você acha que isso seria, de fato, o desejo de Deus? Acredito que não, querido. Acredito que não. Então, assim, a ceia é em memória de quem? É para me lembrar o quê? E é em memória de quem? Ah, mas será que então eu não deveria me examinar, pastor? A Bíblia diz isso, né? Será que eu não deveria confessar os meus pecados antes de tomar a ceia do Senhor? Porque se eu pegar a ceia para tomar com algum pecado, eu vou ser fulminado. Você vai ser fulminado muitas vezes, não por Deus, porque Deus não vai te fulminar não, mas muitas vezes nós somos fulminados pelo olhar condenativo do irmão. Tem lugar que tem gente que não vai nem no dia da ceia com medo do olhar de condenação do irmão que está do lado. Porque às vezes o irmão não tem uma vida tão correta assim, mas quem somos nós para poder julgar alguém, né, querido? Quem somos nós? Então, assim, a ceia de fato, ela é para quê? Ela é em memória de quem? Na verdade, você e eu, nós somos instruídos a celebrar a ceia em memória de Cristo e não em memória dos nossos pecados. A ceia aqui não é para você ficar relembrando do que você fez de errado. A ceia é para você relembrar, reafirmar o que Cristo fez por você. Esse é o motivo da ceia, querido. Olha o que diz Lucas capítulo 22, versículo 19. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de quem? De mim, não é memória do seu pecado. Só que a ceia em muitos lugares, né? Escurece as luzes, bota aquele clima né? Escurece as luzes, e aí você faz uma análise, né? Isso aqui veio de uma interpretação errada e equivocada de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 27. Coloca para mim, Kerly. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice de modo indigno. Esse aqui é o grande ponto aonde as pessoas interpretam equivocadamente esse texto da ceia e, consequentemente, celebram a ceia de uma forma equivocada. Olha só. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice de modo indigno ou indignamente será culpado de pegar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine cada um a si mesmo. Aí que entra aquela introspecção que eu falei aqui. Vou examinar para ver se eu acho em mim algo errado que possa me condenar. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E aqui várias perguntas são feitas, né? Mas será que eu vou beber julgamento sobre mim mesmo? Será que o que é comer de maneira indigna? E tem muitos, queridos, que acreditam, infelizmente,
que tomar a ceia indignamente é participar da ceia com algum pecado na vida. E vou te falar uma coisa, se for isso, a gente pode recolher a ceia. Recolhe a ceia aqui, por favor, porque ninguém vai poder tomar. Ninguém vai poder tomar. Porque todos nós erramos. Todos nós temos algum pecado. E aí tem gente que pensa dessa forma e chega ao ponto de dizer assim, né? Se eu tomar assim com algum pecado, eu vou ficar doente e vou morrer. E aí, querido, em alguns lugares, alguns líderes ainda exortam os membros deles, né, a ter cuidado antes de tomar a ceia e perguntam para eles assim, ó, será que vocês são dignos de tomar a ceia? E aí, querido, nós vamos entrar aqui numa sinuca de bico. Porque se eu virar para vocês e falar assim, vocês são dignos, entenda isso, não é isso que o texto está dizendo, é a interpretação do texto. Mas se eu virar para você, como muitos fazem, e falar assim, vocês são dignos de tomar a ceia, você vai olhar para você mesmo, entendeu? Aí você vai se analisar, correto? Aí você vai se analisar e você analisou sua vida, aí você vai falar assim, não, eu sou digno, eu não encontrei nenhum pecado. Aí você está caindo em algo chamado de justiça própria. Pronto, já se tornou excluído da ceia. Mas se você olhar para você e ver que você tem pecado mesmo, você vai se sentir condenado e falar assim, eu tenho pecado, então eu também não posso tomar. Está vendo como uma pergunta feita muitas vezes, a gente não analisa? Porque se você olhar para a sua vida e ver que você é bom demais, você está entrando na sua justiça própria, e Deus condena a justiça própria. Mas se você também olhar para você e ver que você está cheio de pecado, você está negligenciando a obra consumada da cruz. Aí o negócio ficou feio aí. Então, de qualquer forma eu vou estar o quê? Enrolado, aí. É uma situação ruim causada por um ensinamento errado. Agora, olha de novo para esse irmão bonito aí, eu sei que você já empregou fé, e fala com ele assim, uma crença correta, comportamento correto. Então, quando você aprende de uma forma correta, você se comporta de uma forma correta. Pastor, mas o que é então participar da ceia indignamente? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Capítulo 11, perdão, Kelly. Capítulo 11, versículo 21 e 22. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Versículo 22. Será que vocês não têm casa? O apóstolo Paulo está falando assim, vocês querem comer, come em casa. Vocês não vêm para a igreja achando que vocês vão achar comida, não? Entendeu? Porque chega aqui, o pastor já comeu tudo. Estou brincando. Vai comer na sua casa. Chama o pastor para ir comer lá na sua casa contigo, querido. Tem um monte de pastor aqui, dá para você levar cada semana um diferente para sua casa. Fazer uma escala mensal aí, amém, querido? Está dentro aí comigo aí? Quem está aí nessa aí? Isso aqui foi revelação, hein? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? Isso é muito sério. Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente. Gula e embriaguez estava fazendo parte da ceia dos coríntios na época. A gula e a embriaguez daquele povo estava humilhando os que não tinham posses, os que não tinham dinheiro, os mais pobres. Então, essa aqui era a maneira indigna ao qual eles celebravam a ceia. Então, indignamente, não é o que eu faço, não é quem eu sou, é o que eu faço, não é? Então, assim, por isso que eles precisavam examinar o que eles estavam fazendo, não olhar para dentro dele, mas olhar a forma como eles estavam procedendo. Por isso que o apóstolo Paulo mais na frente falou assim, examine-se pois o homem a si mesmo, ou seja, examine a forma
como vocês estão procedendo. Não olha para dentro de você não, porque se você olhar, você está lascado. Mas olha a forma como você está procedendo aqui. Então essa era a maneira inadequada que os coríntios estavam celebrando a ceia. Nunca foi olhar para mim e começar a vasculhar o meu desempenho, querido, para ver se eu me torno uma pessoa qualificada. Porque se eu começar a olhar assim, eu não vou fazer nada, querido. E mais de 2000 anos depois da morte de Cristo, nós ainda distorcemos o significado desse texto. E o pior, querido, esse dia de ceia tem trazido mais culpa e condenação do que mostrando quem realmente você é em Cristo e do amor que Ele tem por você. Então, como consequência disso, a ceia ela passou a ser um ritual de autoexame. Então a ceia deixou de ser em memória de Cristo, em memória de mim, para em memória dos meus pecados. A ceia deixou de ser um acontecimento em que nós devemos celebrar, para que tem gente que sai triste, chorando, querido. Sai triste, porque eu não pude tomar a ceia. Indignamente, para você que estudou aqui até a 4ª série, indignamente é um advérbio que se refere à forma como nós participamos da ceia. Advérbio é uma qualidade de ação. Não é um adjetivo, é um advérbio. Então, participar indignamente é falhar em discernir que o pão representa o corpo e que o suco representa o sangue. E aí, querido, quando nós não temos essa interpretação, quando nós não entendemos o que de fato é a ceia, nós caímos em algo que é muito perigoso, que é chamado de introspecção, né? Começa a examinar todas as áreas da nossa vida. Começa a examinar todas as áreas da sua vida para você ver. Se eu começar a analisar o meu casamento, examinar o meu casamento, eu vou ver que tem muita coisa que eu preciso melhorar. Eu vou ver que tem muita coisa que a Rosa precisa melhorar também. Por exemplo, eu poderia fazer mais lasanha lá em casa. Poderia. Acho que se ela fizesse pelo menos na semana. A semana tem 7 dias, uns 3 dias de lasanha e uns 4 dias de nhoque, eu já ficaria satisfeito. Pode revezar com canelone, com ravioli. Pode. Mas o ponto principal é a lasanha e o nhoque. Pode melhorar, isso aqui é só uma deixa, tá, querido? O grande problema da introspecção é que se eu viro para ele aqui, se eu viro para o Alex aqui e falo com o Alex assim: Alex, eu quero que você lidere. Aí o Alex é muito introspectivo, ele vai olhar para ele mesmo e vai falar assim: peraí, é minha vida, não tem condição de liderar não. Porque ele vai olhar para ele e vai falar assim: não, peraí, sabe? Tem gente que é assim, querido. Tem gente que fala assim: eu não vou fazer isso porque eu não estou preparado. Deixa eu te falar uma coisa, bonitão e bonitona. Se você esperar você estar preparado, você não vai estar preparado nunca. Você que não pega e vai fazer não, para você ver. Querido, eu comecei a liderar jovens há uns 16 anos atrás, 15 anos atrás. Eu nunca tinha ido num culto jovem. Aí o pastor falou assim: eu quero botar você e a Rose, Dudu, para poder liderar a jovem. A Rose já gostava, então tá. Eu falei: Rose, você fica capaz da estrutura, eu fico capaz da palavra. E deu certo, nunca tive num culto jovem, liderei jovem 8 anos. Mas se eu tivesse olhado para mim e falasse: querido, muitas vezes, sabe, Deus quer nos usar, mas a gente olha para dentro da gente e fala assim: eu não consigo, eu não sei falar direito, Que deixa eu dizer algo para você, nunca foi sobre você, tá? Nunca foi sobre você, não. É sobre o Cristo que habita dentro de você. E a hora que você abrir a boca, estiver disponível para fazer, Ele vai te usar. Só que esse é o grande problema da introspecção. A gente começa a olhar para dentro da gente, não é? Se eu mando alguém orar por um enfermo, ele vai primeiro...
Apóstolo, como é que eu vou orar por um enfermo se eu não consigo tirar nem a dor de cabeça que eu tenho na minha cabeça? Querido, deixa Deus te usar, ué. Quer ver uma coisa? Manifestou um demônio. Vai lá, eu não estou preparado. Vai que o demônio me envergonha, não é assim, querido? É no seu nome? Ou é no nome de Jesus? Aí você pode virar para mim e falar assim, pastor, mas tem um texto na Bíblia, que a Bíblia vai dizer que os discípulos não puderam expulsar os demônios. Você conhece esse texto? Eu botei ele aqui porque eu sabia que você ia pensar. Mateus 17. Quero te explicar o contexto desse texto. Olha para esse irmão bonito aí que está do seu lado mais uma vez, com mais fé. Fala assim, um texto fora do contexto vira motivo para pretexto. Quando chegaram a um lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem convulsões e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. E o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam o quê? Os caras andavam com Jesus, viram Jesus fazer um monte de coisa, mas aí manifesta um demônio. Querido, você acredita que eu já expulsei demônio por telefone? Bota aí na linha aí. Já. Acontece umas coisas muito loucas, né? Por telefone. Agora é pelo WhatsApp, né? Bota o áudio aí nele aí. Vê o que ele quer aí, grava o áudio. Olha o ponto que nós estamos chegando, querido. Mas por que isso acontece muitas vezes? Porque eu e você muitas vezes não estamos disponíveis. Ou porque nós começamos a analisar a nossa conduta, a nossa vida, e falar assim, eu não tenho condição de fazer isso. Versículo 17, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa. Incrédula tem a ver com incredulidade e falta de fé. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga-me esse menino que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Jesus era muito educado, né? Mas na verdade ele queria falar assim, ô seus cabeçudos, vocês não aprenderam até agora? Traga aí que eu vou dar uma lição para vocês e mostrar para vocês mais uma vez como é que se faz. Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximou de Jesus em particular, não perguntaram no meio de todo mundo não, para não ficar feio para eles, né, querido? Por que não conseguimos expulsar? Ele respondeu, porque a fé de vocês, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada será possível para vocês. Tem não? Então é isso aí. Tem um outro texto que a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles falam assim, essa espécie, ou essa casta, vocês já ouviram isso? Não se pode expulsar, senão por jejum e oração. Já citou esse texto? Então, aí você fala assim, não pastor, não vou expulsar o demônio que eu preciso estar numa vida de oração e de jejum. Então se um demônio manifestar aqui agora e tiver uma semana que você não jejua, você vai falar com o demônio assim, demônio, espera aí que eu vou jejuar, amanhã você volta e aí eu te expulso. É isso? Quando Jesus fala essa casta no texto em questão, ele fala essa casta é a casta da incredulidade. Ele fala a incredulidade, ela não se expulsa da sua vida a não ser por jejum e oração. Como é que você quer conhecer algo de alguém sendo que você não é íntimo dessa pessoa? Como é que você pode quer usufruir de algo que uma pessoa tem para oferecer, sendo que você não é íntimo dela o suficiente para saber tudo aquilo que ela tem para te oferecer? Então o grande problema do ser humano hoje é a incredulidade. Ele olha para dentro dele, ele faz uma introspecção, aí ele fala assim, eu não sou capaz porque eu não tenho fé suficiente para tal coisa. Aí tem um grande chamado para estar aqui em cima, mas eu não sou qualificado bastante. Nunca vai ser. Nunca vai ser, querido, porque nunca foi sobre você. Querido, eu fui usuário de droga. Foram 12 anos usando droga. Foram 4 internações em comunidade terapêutica.
Está aqui uma pessoa que me conhece desde a minha adolescência, que é o Zezinho, né, Zezinho? Desde a minha infância, vizinho meu lá, sabe quem eu fui, sabe quem eu me tornei. Então assim, imagina se eu fosse olhar para a minha vida, querido. Imagina só, aí eu não posso subir numa plataforma porque eu usei droga durante... Não, peraí, é assim que o senhor quer me usar? Beleza, eu era gago. Eu falo, eu vou tirar a sua gagueira, de vez em quando você vai dar uma rateada só para você lembrar de onde você saiu. Né? Imagina se eu fosse olhar para a minha vida, querido. Não, ainda bem que não. Ainda bem que eu sei o Cristo que habita dentro de mim. Querido, toda vez que você olhar para dentro de você, você vai começar a tirar um montão de coisa ruim. Ah, eu não vou me relacionar de novo porque eu casei 15 vezes. E os 15 casamentos deu errado. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, você está escolhendo mal para hein? Tá certo. Agora fala o seguinte, o 16º agora, deixa Deus te direcionar. Vai dar certo. Não é porque os outros deram errado, que esse agora vai dar certo. Ah, eu já tive em tantas igrejas, fiz tantas coisas, e eu sempre me decepcionei. Mas agora você encontrou uma igreja certa, começa a fazer que você não vai mais. Ué. Vai ficar até quando assim, querido? Vai deixar o medo te paralisar, a falta de fé te paralisar. Para com isso. Para de ficar olhando para dentro de você. Porque se você começar a olhar para dentro de você, só vai achar coisa ruim mesmo, querido. Quando uma pessoa se sente desqualificada, ela não vai ter fé para realizar aquilo que Deus tem para ela em prol do reino. Ai, vamos continuar no texto aqui. Paulo só queria que aqueles irmãos de Corinto tivessem consideração uns pelos outros enquanto celebravam a ceia. Só isso que ele queria. Porque lá, queridos, na igreja de Corinto não era como isso aqui. Nem a gente fez isso aqui uma vez, há uns meses atrás, não foi? Quem estava aqui no culto de terça-feira? Estava cheio de mesa aqui, com um monte de coisa para comer? Bom demais, né, querido? Glória a Deus, né? Então, a ceia era daquela forma. As pessoas levavam, eles celebravam a ceia daquela forma. Só que o que estava acontecendo? Quem chegava primeiro, quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais posse, comia e bebia antes de todo mundo. E os pobrezinhos, coitados, que às vezes chegavam no final, não tinha nada. E aí Paulo, ele só queria que a igreja de Corinto, que os coríntios, eles esperassem uns pelos outros. Tivessem consideração. A celebração, essa celebração da ceia da igreja de Corinto, tinha se tornado tão ruim, que alguns deles estavam ficando bêbados, querido. De tão ruim que estava o negócio lá. Aí Paulo, olha o que diz em 1 Coríntios 11, 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Paulo dá essa orientação para eles. Versículo 34. Se alguém tiver com fome, come em casa. É isso aí, ó. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais. Tem gente que fala assim, hoje tem festa de aniversário, eu não vou nem almoçar. Não, né? Você já fez isso? Que antigamente dá para fazer isso, hoje em dia não dá mais não. Você pega as fotos dos aniversários de antigamente, eram uns bolos do tamanho dessa mesa. Não era, querido? Era aquele refrigerante de garrafa, grapete, tá aí. Era docinho espalhado para todo lado, eu não era, querido. Era marmita saindo para todo lado de doce. Hoje em dia não, querido, os doces o bolo já vem embrulhadinho. O negócio tá feio. Então tá. Não dá para você ir para a festa mais e falar assim, eu não vou nem comer hoje. Não come não, que você tem que chegar em casa, tem que pedir um iFood. Porque senão não fica, não, né? Que isso? Ué. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Ainda tinha mais coisa. Mas pode deixar que tem coisa que eu vou tratar com vocês pessoalmente. Faça ideia, querido, como é que o negócio era. Então, o objetivo da ceia é o quê, pastor? É celebrar tudo aquilo que Jesus fez para nos qualificar. Esse é o objetivo da ceia.
Você tem que celebrar a ceia não em memória do seu pecado, mas em memória do que Cristo fez por você, querido. A ceia não é para me lembrar daquilo que eu fiz de errado, a ceia é para me lembrar daquilo que Jesus fez de bom. Aí eu te faço uma pergunta: você quer ter consciência de você ou consciência de Cristo? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhos em quem? Jesus. Consciência de Jesus. Querido, eu não sou mudado quando eu olho para mim mesmo, tá? Não sou. Isso é chamado introspecção, e introspecção é a mesma coisa que desânimo e condenação. A introspecção, ela me paralisa. Então tudo isso que o senhor falou aí, o senhor está dizendo que eu devo ignorar, então, quando tem algo de errado em mim. Não falei isso. Não falei isso. No entanto, eu não preciso mais me preocupar, olha só, entenda isso de uma vez por todas. Eu não preciso mais me preocupar em ficar vasculhando as coisas erradas que eu tenho dentro de mim. Eu tenho alguém chamado Espírito Santo. Então eu não preciso ficar mais me vasculhando. Quando há algo errado em mim, o próprio Espírito Santo, ele traz e fala: ó, está errado nisso, filho. Está errado nisso, filha. Tratou mal o seu marido, pede perdão. Tratou mal a sua esposa, pede perdão. Tratou mal o irmão, pede perdão. Ó, pegou algo que não era seu, devolva. O próprio Espírito, querido. Às vezes você fala assim: tinha uma voz. Quer ver isso acontece muito com quem usou droga, e aí depois ficou um tempo bem, e aí se afastou. E às vezes está lá usando droga. E aí vem uma vozinha na mente dele assim: vai embora, joga tudo fora. Querido, essa vozinha aí é o Espírito Santo falando para você: vai embora, esse aqui não é seu lugar não. Isso não faz parte mais da sua nova identidade. Isso não faz mais parte da sua nova natureza. Larga isso. Então eu não preciso ficar vasculhando em mim para ver se tem algo errado. O próprio Espírito Santo me mostra, querido. O próprio Espírito Santo vai trazendo. Olha só o que a Bíblia diz em Salmo 139, verso de número 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Versículo 24. Vê se no meu caminho te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É sonda-me, ó Deus. Não é eu me sondo, eu me conheço. É Ele que me sonda. É Ele que vai trazer para mim, querido, quando está algo de errado. E o melhor de tudo, quando você é tão alinhado com Ele, Ele vai te mostrar que você está errado, e Ele mesmo vai falar para você: vai lá e conserta. E muitas vezes você não está nem errado, você está certo. Ele vai falar assim: vai lá também, mesmo assim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está interessado em se você está certo ou se você está errado, não. O Espírito Santo está interessado em você refletir a imagem de Cristo que está dentro de você. Ai, eu preciso ser convencido da justiça. Querido, o Espírito Santo, ele não precisa mais ficar convencendo o crente a respeito do pecado, não. Precisa não, querido. Nós já nascemos de novo. E o nosso espírito tem uma função chamada consciência. Quem tem consciência aqui? Eu tenho. Eu tenho consciência, querido. Então, assim, todo nascido de novo tem uma consciência e imediatamente ele sabe quando fez algo fora da palavra. Ninguém precisa ter uma revelação especial para saber se pecou aqui, não precisa? Eis que te digo. Na sexta-feira, às 22h45, você estava em casa, assistindo a um jogo.
Botafogo. Precisa te orientar para ver se você fez alguma coisa de errado? Não, estou brincando. Ninguém precisa aqui que um profeta se levante e diz assim: eis que te digo, você pecou. Não, querido, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, meu. Tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele vai falar comigo quando tem alguma coisa errada. Pô, misericórdia, não é, querido? O trabalho do Espírito Santo, eu vou te falar que o trabalho do Espírito Santo não é para ficar convencendo você dos pecados que você fez, não. O maior trabalho do Espírito Santo é convencer você que você já é justiça em Cristo, querido. Porque talvez o maior problema hoje é as pessoas saberem de fato quem elas são em Cristo. A identidade nova delas. Eis que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Olha o que diz Romanos 5:1, e aí nós vamos encerrar aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz. Então, se você, querido, já tem Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo habita dentro de você, esse momento é um momento de paz. Não só esse momento, mas qualquer momento da sua vida. Você não está em guerra com Jesus, mas não. Jesus não virou as costas para você quando você errou, não. Pelo contrário, quanto mais você erra, mais Ele quer que você se aproxima dEle. Por que a Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, então superabundou a graça? Porque quem peca mais, precisa mais da graça. Quem erra mais, necessita mais da graça. Por isso que a graça é uma graça hiper, mega, superabundante. Disponível para mim e para você 24 horas por dia. E deixa eu te dizer uma coisa: a intenção de Jesus nunca foi excluir ninguém dessa mesa. Nós que excluímos, você pode. Você está de boné, você não pode. Você também não. Tira o boné. Tira o boné. Não, coloca o boné. Melhor colocar o boné. Não, a gente vai abrir uma exceção para você hoje com boné. Tá? Não, querido. Meu Deus do céu. Somos justificados pela fé e não pelo bom comportamento. Mas lembra que eu disse aqui? Uma fé correta determina o comportamento correto. Então, quanto mais uma fé correta você tem na obra consumada da cruz, mais se comportar de uma forma correta você vai. Simples. O Espírito Santo é o nosso ajudador e não o nosso acusador. O Espírito Santo, ele te ajuda a ser melhor, tá, querido? Ele não fica apontando seus erros, não. A lei era assim. A lei, ela veio para mostrar os seus erros. Ele foi enviado para nos auxiliar e não para nos importunar. Querido, o Espírito Santo não é um sujeito implicante, chato, não, porque tem de gente chata por aí. Meu Deus do céu. Oh, você está cheio de graça dentro de você, deixa fluir isso. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo veio para nos dar paz. Nossa, vive em paz. É tão bom viver em paz. Paz no seu lar, paz no seu trabalho, paz na sua igreja. Paz na comunidade terapêutica. Paz para todo lugar. Meu Deus do céu. Saia da consciência de culpa e condenação e passe a ter uma consciência de justo diante de Deus. Então a ceia, ela nunca foi em memória dos meus pecados. A ceia é em memória de Cristo. Por isso que ele diz: fazer isso em memória de mim e não em memória dos meus erros. A ceia nunca foi para condenar ninguém. A ceia foi para mostrar para você que você é justo, que você é uma nova criatura, que você entendeu o que Cristo fez. Então agora, você sim se torna participante disso. Não também porque você mereça, mas porque a graça te proporcionou isso.
Amém, querido? Então, assim, tem lugar para você aqui? Claro que tem. Agora, se você não sabe o porquê do sangue, o porquê do corpo, aí não. Por isso que ele deixou bem claro aqui, aquele que não discerne o que é o corpo e o que é o sangue. Pastor, eu entendo o que Jesus fez, eu entendo que ele precisou ser crucificado, que o sangue precisou ser derramado, eu entendo isso tudo. Tem lugar para você, ué. Outra coisa, querido, quando Jesus, antes de ser crucificado, antes de ser preso, ele reúne com todos os seus discípulos, estavam todos os discípulos assentados com Jesus na mesa, inclusive Judas. Jesus não exclui ninguém. Ninguém. Tem lugar para você, tem lugar para mim, tem lugar para nós. Amém? Queria convidar o pessoal do louvor, queria convidar você para ficar de pé também. Aleluia. Agora você sabe, a ceia em memória de quem, né? Memória dos meus pecados